A paz do Senhor para você, tudo bem? Passando aqui para conversar um pouquinho com você em relação à palavra de Deus, isso mesmo. Todos nós necessitamos deste alimento tão precioso, a palavra do Senhor. Bom, qual é o tema de hoje, missionária Fernanda? Eu quero ser bem direta, bem sincera com você. É que hoje nós vivemos a era da facilidade. Mas nem toda a vida, e nem sempre, e eu acredito que nem nunca, né, em lugar nenhum, a facilidade ela vai ser de um bom agrado para a nossa vida espiritual. Porque nós conhecemos a Bíblia, nós que somos leitores da palavra do Senhor, sabemos que tudo tem um preço, tudo tem que ter uma dificuldade. Porque se não tiver dificuldade, não tem valor. Como eu ouvi muito dizer aquele ditado, preço é preço, valor é valor. São diferentes. Preço não é valor. Então, hoje, quem sabe estamos vivendo a era do preço, né? A era do valor quase não se pregam mais, quase não se existe mais, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, a palavra do Senhor vai nos dizer: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que o poder da cruz não seja diminuído. Que palavra, amém? Posso ouvir um amém por essa palavra gloriosa? Pois é, o apóstolo Paulo estava vivendo neste momento um contexto que dizia mais ou menos assim. Ele escrevia cartas para as igrejas, porque ele viajava muito, ele era um grande missionário do evangelho e ele pregava as boas novas em todo lugar. Então ele viajava muito. Então, cada cidade que ele visitava, que ele pregava o evangelho, era constituído uma igreja. Sim, havia uma igreja cristã. Então, em cada país, em cada município, em cada estado, em cada povoado, existia uma igreja cristã, porque se expandia pelo poder do evangelho de Cristo. Porém, quando o apóstolo Paulo estava em viagem, ele escreveu a 1 Coríntios, né? Porque também temos o 2 Coríntios. E 1 Coríntios é a carta onde o apóstolo Paulo, ele escreve o nosso versículo, né? A nossa palavra de Santa Ceia, né? Em 1 Coríntios 11, versículo 24 em diante. Mas, porém, não é esse assunto que eu quero discorrer com você. Bom, a igreja de Coríntios, neste contexto de capítulo 1, estava em uma divisão de pensamentos, divisão de ideologias. Ah, eu sou de Cefas. Ah, eu sou do apóstolo Paulo. Ah, porém, então eu sou de Cristo. Então havia essa divisão de ideologia. Epa, parece que a ideologia, a ideia que o apóstolo Paulo trata é diferente de Cefas. Então eu não quero o apóstolo Paulo, eu quero Cefas. Ah, não, eu não quero nem os dois, eu quero Cristo. Então, ficava dividido, né? E o apóstolo Paulo ainda aconselha ele, nos versículos anteriores, de que nós deveríamos estar em unidade, em um mesmo espírito, em uma mesma voz, em uma mesma sintonia. Porque o nosso alvo é o mesmo, é a salvação, é Cristo Jesus. Porém, aquela igreja estava totalmente dividida com ideologias. Então, a igreja de Corinto era uma igreja constituída por gregos, porque estava na região grega. Era uma cidade grega. E tem toda a razão, né? Essa ideologia, né? Esse querer conhecer, né? Então eu quero ser do apóstolo Paulo, porque parece que ele é mais fluente em palavras empoderadas, em palavras bem juntas, bem ditas, né? E eu não gostei muito do apóstolo Paulo, não. Para mim, isso aqui é uma reflexão que eu imagino que aquela divisão ali aconteceu por isso. Eu não gostei muito das pregações do apóstolo Paulo, porque ele fala muito de Cristo, e eu não sei, a gente pode colocar uma filosofia aí também, uma pregação coach. Tá muito desalinhado, eu prefiro Cefas, né? Cefas parece que as palavras dele colocam muito e eu acho interessante. Aí outros falam, não, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo, eu não sou nem do apóstolo Paulo, eu não sou nem do Cefas, eu sou de Cristo. Ou seja, aqui, ou ainda, eu sou de Cristo, essa palavra eu sou de Cristo, aqui nesse contexto parece que me soa como uma exaltação. Sabe quando você está numa rodinha de conversa? Não vou dizer rodinha de conversa porque essa palavra rodinha de conversa não cabe a mim nem a você que é crente.
Pelo amor de Deus. Mas vamos supor que a gente tá no bom papo, conversando com os nossos irmãos, né? E aí um tá conversando uma coisa, outro tá conversando outra. E aí eu discordo. Aí eu quero me exaltar. Ah, não. Vocês estão falando muita coisa assim. Ah, isso é de Cristo. Numa exaltação. Para demonstrar para aquelas pessoas que você está acima delas. Para mim se soa assim. Né? A igreja dividida ali e a ele querendo se sobressair. Aí eu sou de Cristo. Sem tentar resolver aquele problema. Sem tentar resolver, levar Cristo para aquele problema. Sei que você está me entendendo, eu sei que você está. Bom, tá bom. E aí o apóstolo Paulo, ele ouve esse boato, né? Que, aliás, que não seja, eu não posso dizer que seja boato, porque para mim, na minha reflexão, na minha opinião, o apóstolo Paulo, ele sempre foi um homem íntegro, sincero, correto e, assim, acho que todos aqueles que olhavam para ele sentiam um pouco de temor. Né? Porque ele era um homem de Deus. Quem vai falar qualquer coisa para um homem de Deus, né? Não tem como. Então a gente tem um certo temor, né? Até de falar algo. E então, eu não falo que seja boatos, mas eu sei que algumas pessoas de confiança do apóstolo Paulo chegou até ele e falou assim: apóstolo Paulo, eu sei que o senhor confia no nosso ministério, eu sei que o senhor sabe que a gente somos chamados por Cristo também. Então, assim, tá acontecendo uma divisão ali na igreja de Corintos e eu preciso que o senhor resolva para nós, porque nós não temos a direção da palavra, então nós não sabemos o que fazer. Então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve uma carta para a igreja de Corinto, né? Para acalmar aquela divisão. Aí ele já começa a escrever nos versículos anteriores: epa, nós somos todos, né, uma unidade, que devemos estar em unidade, em um mesmo espírito, em uma mesma voz, em uma mesma sintonia, não divisão. Mas e aí? Eu fui chamado para batizar? Que eu saiba, eu fui chamado para pregar o evangelho. E eu não fui chamado para pregar o evangelho com palavras de sabedoria humana. Quem sabe alguém ali, né, estava querendo levar a sabedoria humana para as pregações nos altares ou em rodinhas de conversa, e o apóstolo Paulo já cortou esse assunto. Epa, não prego o evangelho com palavras de sabedorias humanas, não. Eu prego o evangelho com a mensagem, com o poder da cruz, para que ela não seja diminuída. É o que acontece hoje. Infelizmente, é o que acontece nos dias de hoje. Grandes pregadores, renomados, grandes teólogos, que levam a essência do eu, que levam a essência do sucesso financeiro, sucesso material para as pregações. E o sucesso do poder da cruz está sendo diminuído. O apóstolo Paulo, ele era cauteloso nessa questão, porque ele estava pregando com um povo que amava a sabedoria, que eram os gregos. Inclusive, o nosso alfabeto, ele vem do grego. A nossa leitura, a educação, ela vem da raiz grega. Entende? Os nossos números são números gregos, né? O nosso alfabeto são letras gregas que foram traduzidas, literadas e tudo mais, mas a raiz vem de lá. Então é por isso que hoje se fala muito na educação, que a educação salva o mundo. Epa, a educação não salva o mundo. Quem salva o mundo é Cristo Jesus. Então o que acontece? Resumindo, aquelas pessoas estavam tentando levar a sabedoria humana para as pregações. Epa, vamos alinhar aqui o objetivo, né? Vamos colocar mais o eu, vamos colocar mais o sucesso, vamos colocar mais aqui os estudos, né? A faculdade, que nós devemos, né, todo mundo ter um sucesso esplêndido em sabedoria, e deixava a mensagem da cruz em um cantinho. E o apóstolo Paulo sempre rebateu de frente: não, eu anuncio o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, mas levo com o poder da mensagem da cruz, para que ela não seja diminuída. Você sabe qual que é a mensagem da cruz? É Jesus Cristo. É levar ao público, é levar a mensagem àqueles que estão perdidos, não prometendo algo para eles. Se você for para Cristo, você vai ter sucesso, que você vai ser bem sucedido, que você vai ganhar sua casa nova, que você vai ganhar seu carro novo, que você vai poder trocar todo ano. Não. A mensagem de Cristo é: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se trata do espiritual.
Quando Jesus veio à terra, os judeus, os israelitas imaginavam que Jesus, ele seria aquele rei que governasse e que destruísse todo o Império Romano e que se levantasse como um rei para salvar aquela humanidade do materialismo, né? Mexeu o mundo físico, mas a palavra do Evangelho não é sobre isso, não é sobre viver aqui, é viver lá nos céus. É isso mesmo, é viver o poder do Evangelho, é a nossa alma entender que temos uma nova morada, é a nossa alma entender que temos o Consolador em momentos de adversidade. Entendermos que muitas das vezes vamos sofrer o espinho na carne, mas a graça do Senhor vai nos bastar. É isso aí, meu amado. A mensagem da cruz nunca foi sobre o eu, mas sobre Ele, Cristo Jesus, que tem todo o poder para salvar a sua alma do inferno, que tem todo o poder de batizar com você com fogo, com o Espírito Santo. Não se trata do mundo físico, mas sim de um mundo espiritual. Queira você ou não, o mundo espiritual existe e estamos vivendo ele. Sabe essa dor de cabeça que você todo dia acorda com ela? Essa infelicidade, esse imprazer, essa tristeza, você tem tudo, mas quando você vê, você não tem nada. Parece que te falta algo. Há uma palavra que diz, né, que o nosso vazio é tamanho de um Deus. É um tamanho de um Deus, ou seja, é lugar dele. É ele que tem que entrar nesse vazio, não é outra coisa. Então quando o apóstolo Paulo diz, ei, eu estou querendo pregar o Evangelho, eu sou pregador do Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, é palavras do céu, é palavras do Espírito Santo. Sim, meu amado, nós não queremos pregar a facilidade para você nesse mundo materialista. Não queremos falar para você que você terá sucesso se você vir para Cristo Jesus. Não, queremos dizer para você, venha para Cristo, porque a tua alma terá um novo endereço. É um novo endereço que queremos apresentar a você. O céu, o paraíso, aonde não se trata do lugar, mas de quem estará lá. Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador, o Rei sobre reis, o Príncipe da paz, o maravilhoso Conselheiro. Sim, é Ele que queremos apresentar para você. Saber que em meio à adversidade você terá a paz que excede todo o entendimento, e que mesmo as dificuldades, a sua mente, ela está evoluída em Cristo para dizer, eu estou passando por esse momento de adversidade, mas o Senhor é comigo. E não dizer, eu estou passando por esse momento de adversidade, mas Jesus não está comigo. Não é sobre isso. Não é sobre falar de Jesus com aspecto de sucesso financeiro, não. Isso é consequência. Isso é consequência de seguir a Jesus. Mas se não vier, tá tudo bem, eu já estou salvo. O importante é que meu nome esteja escrito no livro da vida. Os discípulos, quando foram sair para evangelizar, o Senhor deu poder e autoridade sobre eles. Eles curaram enfermos, expulsavam demônios, e quando eles chegaram bem alegres, dizendo, Senhor, pensa o tanto que foi bacana, pensa o tanto que foi legal, Jesus. Nós expulsamos demônios, os demônios, eles saíam correndo quando nós levantamos as nossas mãos e repreendemos pelo nome de Jesus Cristo, e eles saíam, eles não ficavam fazendo graça e tudo mais. Então eles, pela nossa voz, eles altamente saíam, eles eram expulsos, eram subordinados a nós, Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vira e fala, não se alegre apenas por isso, mas se alegre porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Então não é sobre o sucesso ministerial que se trata, de você ter poder, ter autoridade em Cristo Jesus. Não é sobre isso. Sucesso ministerial é você levar almas a serem convertidas ao poder da palavra de Jesus. E não é sobre você, é sobre Ele. Anunciar o Evangelho de Cristo, anunciar a mensagem da cruz, não é sobre você, é sobre Ele, é sobre Jesus. Então todas as vezes que você levar Jesus Cristo, levar a mensagem da cruz, você será bem sucedido. Aquela palavra será plantada. Sim,
Mas o que vivemos hoje são pregações que facilitam o mundo materialista, o consumismo, de dizer que se você vir para Cristo, você será bem sucedido. E então as pessoas levantam a mão e eu falo, eu creio em Cristo Jesus, eu aceito Ele na minha vida, mas quando a adversidade vem, elas já abandonam a Cristo Jesus e dizem, não é para mim isso, não era para mim isso, porque ouviram dizer de um Jesus. É duro falar isso, e até um pouco difícil, um pouco, sabe, polêmico falar uma frase como isso, mas muitos estão levando um Jesus que não existe. Sinceramente, a palavra é essa. Muitos estão levando um Jesus que não existe, um Jesus que não foi pregado na palavra de Deus, um Jesus que está fora do contexto do evangelho, um Jesus que abre portas. Mas e aí? A porta qual? É da salvação? Se for da salvação, é Jesus Cristo, verdadeiro, legítimo. Mas se for apenas aquele Jesus que fala, abre as portas para a prosperidade, você vem entrar, a pessoa está cheia de pecado, a pessoa está amarrada, os demônios estão tomando conta dela, e aí ela acha que vai entrar pela porta que Jesus abriu, a porta da prosperidade, mas a libertação nem houve. E esse Jesus não está lá. Esse Jesus não está lá para abrir essa porta. Jesus está para abrir a porta da salvação. Jesus Cristo está na porta para te conceder a vitória, não a vitória materialista, não. Tire isso da sua cabeça. Jesus, ele veio para te dar a vitória da salvação, da paz que excede todo entendimento. É de você estar na adversidade e você estar dizendo, tá tudo bem, vai passar. É testemunho de vida. É você ser preparado e você entender o preparo. É você saber que, epa, essa sim é a mensagem da cruz. É eu sentir, mas saber que Cristo está comigo. Sim, todos os apóstolos morreram debaixo de uma graça. Estevão morreu apredejado, mas ele morreu debaixo de uma graça, porque os olhos deles contemplaram, o olho dele contemplou Jesus Cristo sentado, aleluia, viu os céus abertos. Sim, grandes visões os apóstolos tiveram, grande diversidade também, mas sabe de uma coisa? Cristo estava lá. Quando o apóstolo Pedro estava preso, a igreja orava, mas Jesus Cristo estava lá na cela com ele. Houve um terremoto, as cadeias se abriram, as portas da prisão se abriram e o anjo do Senhor disse, Pedro, é por aqui. É sobre isso, é sobre passar pelas adversidades e saber que Jesus está lá. E não simplesmente venha a Cristo porque você será bem sucedido na sua vida, você terá uma faculdade boa, você terá um emprego bom. Haverá dias em que você está devendo, haverá dias em que você estará numa grande adversidade, haverá dias que você estará no meio do deserto para um preparo. Às vezes você estará e toda a vida estará nas mãos do oleiro, e quando ele vê que necessita ser moldado, ele amassa o vaso para dar uma estrutura melhor. Não é fácil não, meu amado. O evangelho é preço de sangue. Nós vivemos o peso espiritual para uma glória eterna. Nós vivemos adversidades porque o diabo ele se materializa em doença, enfermidade, em muitas coisas ruins. Mas aí o Senhor ele está conosco para nos levantar. A história de Jó é a melhor que podemos contar para você. Sim. Nós não estamos isentos da dor humana. Não estamos isentos da dor humana. Então, por favor, não pregue facilidade, pregue o evangelho da cruz. Leva esse poder, essa mensagem a todos aqueles que necessitam ouvir. Eu necessito ouvir. Você necessita ouvir, todos nós necessitamos. É o alimento da nossa alma. Se apegue a Cristo Jesus não pelo que Ele pode fazer por você, mas por quem Ele é. Se apegue a Cristo Jesus não porque você quer ser bem sucedida, mas porque você quer ser salva, você quer ter um encontro com Ele, porque Ele é o amado de nossas almas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Deus os abençoe.